Que Deus abençoe. Seja esse um dia memorável na vida de vocês. Todos me ouvem bem aí atrás? Tudo certo? Vocês devem estar pensando, né? Eu venho lá de Minas Gerais e chia igual que se tivesse nascido aqui. É que eu nasci aqui. Sou do Rio de Janeiro. Nascido e criado em Nova Iguaçu. Sou filho dessa terra. Não tenho saudade de voltar. Eu estava falando com o Marcos que eu fico feliz quando olho o Rio de Janeiro pelo retrovisor, estando embora. Mas não porque eu não gosto do Rio de Janeiro. Só não gosto mais da violência, da agitação, mas eu amo as pessoas. Né? Tem irmãos aqui no Rio muito caros para o nosso coração, alguns parentes da minha esposa, e por isso nós estamos sempre aqui, passamos e venho até mais vezes que eu gostaria de vir ao Rio de Janeiro. E tem sido bom, mas tem sido muito bom estar em Minas. Eu já estou lá há 10 anos e meio para fazer, já sou expert em comer pão de queijo, de vez em quando ainda falo ai. Então, é uma bênção. Como disse o pastor Hércules, a quem eu agradeço o convite honroso, carinhoso, pastor. Que Deus continue abençoando o seu ministério, extremamente feliz de conhecê-lo, por saber o que Deus tem feito aqui no Memorial do Mendanha. Eu louvo a Deus por isso. Eu trago um abraço da Primeira Igreja Batista de Muriaé, como bem disse o pastor Hércules, estou com a Zaf, o meu rapaz maior, não é lá de casa, porque temos 4 rapazes e 2 princesas, portanto, Luísa, Azaf, Josué, Raí, Raíssa e Rian. São 6 crianças. Estamos animados. É certo? Isso é quase uma congregação. Quase uma congregação. É bom que a Assembleia já dá quórum. Eu não perco votação nenhuma da Assembleia. Mas brincadeiras à parte, isso faz parte das grandes bênçãos que o Senhor tem nos dado. Quando fomos para Minas Gerais, tínhamos apenas 3 filhos, e o Senhor lá nos concedeu mais 3, e são filhos do coração. São filhos que o Senhor agregou à nossa casa, não são biológicos, mas são 3 irmãos que o Senhor nos concedeu a cuidar, mais 3 almas que estamos levando para o céu. Que bênção, que grande privilégio. E se você pergunta como é que faz essa conta, se você tem 3 filhos e quiser ter mais 3, é só dividir a metade que dá para todo mundo, não fica pesado para ninguém, não é certo? O Senhor amanhã considerará o que precisaremos. Hoje Ele já nos deu, tá bom? Está comigo meu querido irmão Marco, um grande amigo, um servo de Deus, que serve com muita alegria. Obrigado, meu irmão, publicamente, por estar aqui comigo. Bom, meus irmãos, cabe-nos aqui recorrer à palavra de Deus e expô-la ao nosso coração. É um grande desafio e o assunto é preciosíssimo. É preciosíssimo. Eu quero, para tanto, convidá-los a que recorramos ao texto de Neemias, capítulo 8. Abra a sua Bíblia. E nós vamos ler por hora até o versículo 12. Neemias capítulo 8. Diz assim: Então, como se fosse um só homem, todo o povo se reuniu na praça, diante da porta das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. E assim, no primeiro dia do 7º mês,
o sacerdote Esdras trouxe a lei perante a comunidade, que era constituída de homens, de mulheres e de todos que podiam entender. E a leu em voz alta, de frente para a praça, diante da porta das águas. Deus alvorecia até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres, de todos que podiam entender. E todo o povo estava atento à leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em pé sobre um estrado de madeira que havia sido feito por esse fim. Estava em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maasés. E à sua esquerda, Edaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Então, desde o lugar mais alto, Esdras abriu o livro e todo o povo conseguia vê-lo. Assim que abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus. E todo o povo levantou as mãos e respondeu: Amém, Amém. Eles se inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maasés, Quelitas, Arias, Josadabe, Hanã e Pelaías explicavam a lei ao povo, e o povo permanecia em pé no seu lugar. Desse modo, leram no livro da lei de Deus, esclarecendo o que liam e explicando o seu sentido para que o povo entendesse a leitura. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram ao povo: Este é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não vos lamenteis nem choreis, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. E ele lhes disse ainda: Ide e comei e bebei do melhor que tiverdes, e enviai algo aos que não têm nada preparado para si, pois este é o dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Então os levitas acalmaram o povo, todo o povo, dizendo: Acalmai-vos, porque este é o dia santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo saiu dali para comer e beber, para enviar algo aos que não haviam preparado nada para si, para comemorar com grande alegria, pois entenderam as palavras que lhes haviam sido explicadas. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E agora rogamos a assistência do Teu Espírito Santo. Abre-nos o entendimento, ó Deus. Fala Teu povo, glorifica Teu nome. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O livro de Neemias é um livro de reconstrução, sabemos disso. Você deve saber que o povo de Deus, em toda a sua saga, no Antigo Testamento, passou por alguns bons e longos anos de muitos reveses. O primeiro deles se deu quando eles chegaram no Egito, e tinha muita fartura lá, e o Senhor os levou para que sobrevivessem, mas também, por ocasião de estarem lá, passaram como povo cerca de 400 anos de muita dor e tristeza. Depois Deus os tirou de lá. No ano 722 a.C., lá na frente, esse povo que já estava na terra prometida há muito tempo, já divididos em tribos, de formas que essas 12 tribos estavam separadas em Israel e Judá, ou seja, 10 tribos do norte e 10 tribos do sul. Neste ano de 722 a.C., essas 10 tribos do norte, todas elas foram dominadas pelos assírios.
nunca mais voltaram desse exílio. Mas Judá permaneceu. E Judá se chama Judá, mas são duas tribos do sul, Judá e Benjamim. E é chamada pela tribo maior, chamada Judá. Anos depois, o Senhor enviou a Babilônia contra o seu povo. Invadiu Jerusalém, levou os utensílios do templo, desconfigurou tudo, deixou a cidade num monturo, deixou para trás apenas aqueles mais desvalidos, levou a corte, os sábios, os nobres, tudo para a Babilônia, para a sede da Babilônia, que é o mesmo lugar de Babel. Você vai ver isso em Gênesis capítulo 11, onde eles encontram uma planície chamada Sinear e começam ali a fazer Babel. E Babel não se estabelece como uma torre, mas se mantém como uma cidade. Você vai ver isso também em Daniel capítulo 1, que Babilônia está na terra de Sinear. E agora, este povo que está na Babilônia está cativo, está completamente dominado pela tristeza. Este povo que antes tinha o seu culto, as suas canções, as suas festas, as suas celebrações, agora, este povo que era chamado povo do sul, que era o único remanescente fiel do povo de Deus, ou ainda que infiel, mas era o que existia, e ali dentro, o pequeno remanescente fiel, este povo agora está na Babilônia, no exílio. E este povo passa lá por 70 anos. É neste contexto que o Salmo 137, por exemplo, é escrito. Quando ele diz: às margens dos rios da Babilônia nos assentamos e choramos. Eles estavam chorosos. Lá nos salgueiros nós penduramos as nossas harpas naquelas árvores, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. Cantem para nós uma canção de Sião. E eles diziam: mas como nós cantaremos um cântico em terra estranha? Não dá para cantar aqui. A nossa alegria acabou. Ó Jerusalém, que a minha mão se atrofie se eu me esquecer de ti. Este é o cerne do Salmo. E ele termina: que a minha língua se apegue ao céu da boca se eu não me lembrar de ti, Jerusalém. É um cântico de tristeza. Até então, que Deus cumpre a sua promessa. Porque Deus havia falado pelo profeta Jeremias que 70 anos depois ele levantaria libertadores para aquele povo e tiraria o seu povo de lá. O profeta Daniel, então, você vai perceber isso depois dos capítulos 8 e a partir disso, capítulos 8, 9, 10 e diante, que o profeta Daniel, lendo Jeremias, veja só, um profeta lendo o outro, fica sabendo e está lembrado: Deus tirará o seu povo. Ele então conclama um tempo de oração. E você vai ver que é um tempo extraordinário de jejum e oração, nos capítulos 9 e 10 de Daniel. Deus então tira o seu povo com mão forte, usando reis ímpios. Ímpios. E o primeiro deles é o rei Assuero, depois Artaxerxes e depois Dario. Todos esses reis em sequência, obedecendo à mão da providência do soberano dos céus e da terra. Havia acabado o tempo e Deus está agora trazendo de volta o seu povo para Jerusalém, com caravanas, uma após outra. A primeira, sob a liderança de Zorobabel, Esdras e outros grandes líderes, onde eles reconstruíram o templo. Mas ainda faltava, porque só havia o templo. Mas a cidade estava no monturo, até que Neemias
servindo numa festa do rei Assuero, ou Xerxes, ou Artaxerxes, é o mesmo. Ele pergunta: por que você está triste, Neemias? Ele disse: eu estaria feliz com a terra de meus pais em escombros? E ele perguntou: o que é que você deseja que eu faça? Neemias capítulo 2, versículo 4: nesta hora eu orei ao Deus dos céus. Aí está, meus irmãos, o segredo de muitas respostas que temos de dar. Entre uma pergunta e uma resposta, sempre cabe uma oração. E é neste momento que ele pede material, pessoas, madeiramento da floresta, e ele vai visitar Jerusalém. E agora Neemias, usado por Deus com toda aquela segunda grande leva de líderes e trabalhadores, começa a reconstruir Jerusalém. Começa a chamar pessoas à reconstrução da cidade. E agora, com o templo já pronto, eles começam a reconstruir os muros, mostrando o pertencimento. As portas com ferrolhos, mostrando a autoridade daquela cidade. E as torres, estrategicamente estabelecidas, mostrando ali a sentinela e a vigilância que deveria ter. Isso está no capítulo 3. A reconstrução da cidade começa com muros, torres e portas. E o povo agora está vibrando, porque a reconstrução está de vento em popa. Os tijolos, o madeiramento, a argamassa. A Bíblia chega a dizer que tal era o perigo, mas tal era a coragem, que enquanto estavam com uma ferramenta em uma das mãos, na outra mão estava uma espada contra os inimigos. Estava assim. Até que, perceba, eles terminam de construir ou de reconstruir toda a cidade. Isso, perceba bem, termina no capítulo 7. E aqui está o contexto do Salmo 126, um salmo pós-exílio. Quando o Senhor nos tirou do cativeiro de Sião, voltamos para Sião, estávamos como quem? Sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E se dizia entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por estes. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Amém. Mas não para por aí o salmo. O verso 4 diz: Senhor, restaura os nossos cativos, como tu fazes com as correntes do Negueb. Em outras versões, traze-nos de volta do cativeiro, como tu fazes com as correntes do Negueb. O que o salmista está dizendo é: sim, Senhor, o Senhor fez grandes coisas por nós. É verdade, até os ímpios veem isso, e por isso estamos alegres. Só tem um detalhe: o Senhor nos tirou do cativeiro, agora resta que o Senhor tire o cativeiro de dentro de nós. O Senhor nos tirou do passado, e agora nós precisamos que o Senhor tire o passado de dentro de nós. O Senhor tirou-nos de uma cultura estranha, e agora nós carecemos que o Senhor retire a cultura estranha de nós. O Senhor nos tirou dos meios, dos cânticos, dos pagãos, mas agora o Senhor precisa tirar o paganismo da nossa vida. Restaura-nos, Senhor, como tu fazes com as torrentes do Negueb. E para que tu saibas, o Negueb é um deserto que é visitado por muitas águas em alguns momentos do ano, e aquilo se transforma em lagos enormes. Esta é a visão: Senhor, estamos secos, mas estamos no lugar certo para o Senhor mandar a tua chuva. É neste momento, então, meu irmão, minha irmã, é neste momento, do capítulo 7 para a dobradiça do capítulo 8, que o povo, quando termina de construir muros, torres e portas, Deus passa a reconstruir o seu povo. E Deus
não levanta outra pessoa, senão um pregador para isso, um pastor para pregar para o povo. E ele está aqui pregando um dos maiores pregadores e um notável desconhecido do Velho Testamento, chamado Esdras, que no capítulo 7, que dá o nome de seu livro, Esdras capítulo 7, no versículo 10, nós lemos a piedade de Esdras quando diz: Esdras decidiu no coração estudar a lei de Deus, praticá-la e ensiná-la ao povo. Esdras, agora, depois de estudar, Esdras, depois de praticar esta palavra, agora está diante do povo, ensinando essa palavra ao povo. E o texto começa mostrando que o povo está diante do pregador Esdras, todos reunidos, esperando a palavra. E eu quero que você preste atenção no texto aí. A atitude do povo diante da pregação. Primeiro, eles estão com uma só intenção. Qual a intenção? Ouvir a palavra. Isso está no versículo 1. O texto diz que eles foram como se fossem um só homem. E todo o povo se reuniu na praça diante da porta das águas. O que é um só homem? Você já viu certamente algum tipo de ordem unida, de movimentos militares, e aquelas paradas militares nas grandes praças. Aqueles homens muito bem treinados, eles marcham, e o som parece de muitos, mas o compasso parece um só. Eles estão em uma só cadência, em uma só direção. Não há ninguém para lá, nem para cá. Quando se grita à direita, todos estão à direita e à esquerda igualmente. O texto mostra que o povo não tinha outra intenção, senão ouvir a pregação. E é nesse momento que Deus começa a reconstruir a identidade de seu povo. É nesse momento que Deus atende a oração do salmista, restaura os nossos cativos. E veja a sede deles. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Meus irmãos, esses homens e mulheres estavam extremamente exaustos, cansados, trabalho pesado. Eles estavam dias e meses a fio de muito trabalho. Mas agora eles estavam às 6 horas da manhã de pé, diante da porta das águas, diante de um homem. Qual é o pedido deles? Traga-nos o livro. Esdras, nós pedimos que tu tragas o livro da lei de Deus. O que eles querem? Às 6 da manhã, a palavra. Não, eles não precisam de mais um stand-up pelo púlpito. Eles precisam de alguém pregando a palavra de Deus. Eles não precisam de mais entretenimento. Eles precisam reconstruir a identidade. E quem reconstrói a identidade, o que reconstrói a identidade do povo de Deus, é a palavra de Deus. Para que saibamos disso, olhe para Cristo sendo tentado por Satanás. A primeira tentação: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas veja, os pães são apenas um pretexto, porque a primeira tentação começa com: se és o Filho de Deus, atacando a identidade de Jesus. E a resposta de Jesus é simples: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que mantém a identidade do Filho de Deus diante dos ataques de Satanás é o que sai da boca de Deus. Jesus então cita Deuteronômio capítulo 8. Mas o diabo, esperto que é, ele tem uma segunda estratégia. Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Ele dará
ordens a teus anjos, para que não tropecem em pedra alguma. Note que o diabo está citando para Jesus Salmo 91, versículo 11. Sim, o diabo cita a Bíblia. Não pense que alguém atrás de um púlpito, citando a Bíblia, vem de Deus necessariamente. Seja como os bereanos. Veja se é assim mesmo que diz a palavra de Deus. Porque há muitos filhos do diabo em volta de nós, lá fora, citando a Bíblia. Uns modulam a voz, outros usam um chapelão, outros têm outros trejeitos, mas você vai identificá-los. São filhos do demônio. Citam. Veja. É nesse momento que Jesus também disse, mais uma vez disse, também está escrito. Veja. Mais uma vez Satanás diz, se és o Filho de Deus. Jesus responde, está escrito. Ele não responde, não, eu sou realmente. Não, Deus disse. A palavra de Deus diz. Portanto, eu não estou baseado naquilo que eu digo, mas naquilo que a palavra de Deus diz. Sabe qual é o nosso problema hoje? Problema das famílias, problema de identidade. E como é que nós resgatamos a identidade, meus irmãos, da família? Pela palavra de Deus. Como é que nós resgatamos a identidade dos homens na palavra de Deus? Como é que as mulheres resgatam a identidade na palavra de Deus? Como os filhos resgatam a identidade na palavra de Deus? Porque você sabe, eu estava conversando isso com o meu filho ontem à tarde, eu e Exaf conversamos sobre isso. Todos nós somos discipulados. A questão é responder por quem e como. Porque o mundo está discipulando a nossa mente. A internet está discipulando a nossa mente. O mundo está discipulando os nossos filhos. A pergunta é, qual é o discipulado mais forte e qual chega primeiro em nossa cabeça? E nesse momento que a gente entende que para jogar na lata do lixo todo o discipulado da cultura mundana, é importante que a nossa mente esteja encharcada desde cedo com a palavra de Deus. O povo está aqui buscando entendimento profundo. O verso 2 diz que no primeiro dia do 7º mês, Esdras trouxe a lei perante a comunidade, que era constituída de homens e de mulheres e de todos que podiam entender. E eles estavam lá pontualmente. O verso 3 diz que ele leu em voz alta na frente da praça, diante da porta das águas, desde o alvorecer, e o alvorecer aqui às 6 horas da manhã, até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres e de todos que podiam entender. E o povo estava atento à leitura do livro da lei. Veja que coisa linda. Tivemos um momento precioso hoje aqui. Leitura do Salmo 49. Meus irmãos, vocês pertencem a uma igreja com uma firme confissão de fé, com a leitura segura e a pregação das Escrituras. Permaneçam. A leitura da palavra de Deus vai consolidar na sua mente quem Deus deseja que você seja. E vai combater toda a cultura mundana e perniciosa da sua mente. O texto no verso 3 diz que eles estavam atentos ao livro da lei. E nós somos uma geração com déficit de atenção. Mas isso não é transtorno, isso é espiritual. Não estou dizendo, veja, o pastor está espiritualizando um transtorno. Eu não estou dizendo disso aqui. Deu para entender que eu estou falando de outras coisas. Tudo bem? Eu estou falando daquele momento que você tenta orar e não consegue, porque Satanás está trabalhando duro para tirar a sua atenção. Que você toma a sua palavra, a sua Bíblia, e começa a buscá-la, e começa a lê-la,
E de repente as preocupações de amanhã vêm bater tão forte no teu coração que você é tentado a checar as últimas mensagens da internet. O bem mais precioso e mais disputado hoje é a atenção das pessoas. Investe bilhões por dia na internet para que você possa, rolando um feed, ficar um pouco mais de segundos em um vídeo. A pergunta é: o que vem antes disso para que a tua mente sobreviva? O texto mostra que eles estavam atentos. E atenção, meu irmão, é uma questão de prioridade. Prioridade. Você pode ser a pessoa mais desatenta do mundo, mas se o teu filho está no CTI, por exemplo, você se torna a pessoa mais atenta. Eu sei que eu já estive lá algumas vezes. Veja, nós somos atentos àquilo que temos noção de urgência. E se nós não temos a noção de urgência da palavra de Deus e da oração, nós estaremos desatentos das coisas espirituais. O povo está cheio de piedade no coração. O verso 5 mostra que desde o lugar mais alto, Esdras abre o livro, todo o povo consegue vê-lo, e quando ele abriu o livro, o povo se pôs de pé, e o povo permanecia em pé no seu lugar. Verso 7. Esta é a atitude do povo diante da pregação. Vou repetir, é a atitude do povo. Agora veja, a atitude da liderança. E eu quero chamar a atenção aqui, rapidamente, para que nós entendamos do que estamos falando aqui. Por liderança, não estamos tratando apenas do pastor ou dos pastores e alguns pares da igreja. A liderança de uma igreja é imediatamente esta, sim. Mas há uma liderança maior na igreja que deveria ser mais ostensiva, mais presente, mais atuante, e muitas vezes não o é. Que é a nossa presença como servos de Deus e chefes da família. Eu falo dos homens aqui. Dos servos que o Senhor colocou para que pastoreiem as casas. Uma igreja bem pastoreada, tenho dito isso, não é apenas uma igreja que tem um pastor que prega biblicamente no púlpito e vive biblicamente fora do púlpito. Uma igreja bíblica é uma igreja que prega biblicamente, cujo pastor prega biblicamente, mas também há pastores em cada família que lideram biblicamente. Isto não pode ser terceirizado. Não. Esta é a razão pela qual o culto doméstico no seu lar é você que dirige e não o pastor da igreja. Eventualmente ele pode estar com você, mas é tua responsabilidade. Ler a palavra com os teus filhos, com a tua esposa, com a tua família, responsabilidade tua. Se não, vejamos. No verso 4 nós vimos que o escriba Esdras está em pé sobre um estrado de madeira, e veja quem está junto dele: Matitias, Semas, Anaías, Urias, Ilquias, Maacés, e à esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulam. O texto diz, meus irmãos, que esses homens estão sendo ali capacitados para reproduzirem a palavra. Como é que a gente sabe disso? Veja o verso 7. Olha aí. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maacés, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã e Pelaías, explicavam a lei ao povo. Mas quem pregava, gente? Vocês estão comigo? Quem que pregava? Como é que é o nome do pregador aqui?
É o Esdras, tá certo? Mas quem que está explicando? Essa turma aqui. Veja que há um pregador, mas há aqueles que multiplicam a palavra no meio do povo. Há alguém que prega para o geral, mas há líderes que estão no meio do povo. E esta é a liderança da igreja. Esta é a liderança dos ministérios da igreja. Eu vou usar este nome só para que você entenda, tá bom? Aqueles que lidam imediatamente com círculos menores ou maiores no meio do povo. Aqueles que a igreja percebe que há uma conexão, um magnetismo natural, que é o do líder. E eles estão explicando. O verso 8 diz: leram no livro da lei de Deus. Veja a exposição. Esclarecendo o que liam e explicando o seu sentido para que o povo entendesse a leitura. O nome disso? Exposição bíblica. É ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto na vida. A gente sabe, pastor Hércules, que tem aquele sermão de 3 pontos, que é ler o texto, sair do texto e nunca mais voltar para o texto. Corre desse. Mas se alguém abre o texto para você, explica o texto e diz o que isso tem a ver com a sua segunda-feira, então você precisa estar atento. Você precisa abrir o teu coração e dizer: eu quero isso aí para mim. Isso aí é que vai mudar meu coração. É isto que vai me fazer sentir firme nas lutas, meus irmãos. Portanto, veja, quando você sai de sua casa e vai para o culto, ouvir uma exposição bíblica, Deus está falando no seu coração. Mas quando você se assenta em um grupo menor, eu acho que vocês chamam de conexão, um grupo de conexão, é o que está acontecendo aqui. Alguém no grupo menor vai reverberar o que o púlpito já falou. Aí está a saúde da igreja. Quando a pregação do púlpito invade os dias da semana. Jesus disse que aqueles que ouvem e não praticam são semelhantes à casa sobre a areia que cai. Mas os que ouvem e praticam são semelhantes àquele que constrói a casa sobre a rocha. Ela não cai. A diferença não é não ouvir. A diferença é não praticar. Porque os dois ouviram. Por fora, as duas casas são idênticas. A prática é aquilo que está submerso na alma. Portanto, veja, esta é a razão pela qual o Salmo 119, verso 30 diz: a exposição das tuas palavras concede luz e dá entendimento aos simples. Gente, entendimento aos simples. Conversando mais uma vez, relembrando uma conversa com a Zaf, que tive um dia desses, a gente sempre procura conversar sobre essas coisas. Eu estava falando para ele, está fazendo um curso de neurociência, que está aprendendo o funcionamento de algumas conexões cerebrais e tal. Eu estava dizendo para ele: filho, você está estudando, e na escola e com os professores e mestres, você está cognitivamente aprendendo, mas você pode espiritualmente estar muito adiante deles. Isso não é arrogância, é convicção da palavra. Por qual razão? Porque há 3 versículos do Salmo 119, que são 98, 99 e 100, que nos afirmam que a palavra de Deus nos torna mais instruídos do que os nossos mestres, mais sábios do que os anciãos e do que os nossos inimigos. Leia lá. A meditação da palavra do Senhor me torna mais sábio do que os meus mestres. Em que sentido? Eu tenho mais inteligência curricular? Não.
eu tenho mais discernimento do que está acontecendo. Portanto, jovens que estão aqui, sejam no ensino fundamental ou seja já na faculdade, quando o teu professor, mestrado, doutorado, PhD, seja o que for, ele disser que nós viemos de uma evolução de animais, você é mais sábio porque você sabe que há um Criador dos céus e da terra. Você sabe que Deus criou todas as coisas. Você sabe que há um Deus que criou todas as conexões neurais. Este que nos formou e nos enxergou quando ainda estávamos como substância informe, ainda no ventre. Está aí a sabedoria que Deus está lhe dando. É desta sabedoria que o mundo zomba, mas é esta sabedoria que está nos levando para a glória. Portanto, veja, é esta doce tarefa da exposição que a liderança da igreja deve calejar as mãos de fazer. Mas isto não para aí. O texto diz no verso 13 que os chefes de famílias, veja aí, de todo o povo, e os sacerdotes, e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudar as palavras da lei. Veja quem são os líderes aí, gente. De novo, verso 13. No segundo dia do mês, os chefes de famílias. Pegou a bênção? Forte ou não? Pastor, tu pregou esse negócio, mas eu quero mais. Como é que a gente faz para se reunir, para fortalecer esse conceito aí? Tem umas coisas que eu não entendi, eu quero mais, quero orar mais sobre isso, e quero pregar na minha casa sobre isso. Deixa eu dizer, irmão querido, servo do Senhor, a quem eu amo sem conhecer, porque vamos morar na glória com Jesus. Com respeito profundo que eu me refiro a vocês e me dirijo a vocês. Em casa, como servos, como esposos, como pais, nós devemos refletir a glória de Deus. Nós devemos gastar, investir tempo falando da palavra de Deus para os nossos. Você sabe que quando os filhos saem de casa, quando eles atravessam aquela porta, o mundo, o diabo, a carne vão militar, jogando lixo na cabeça deles, no coração deles. Quando eles chegarem na escola, o espírito deste século vai dizer a eles que eles devem desrespeitar vocês. Vocês sabiam disso? Talvez eles não estejam entendendo, mas as bases pedagógicas do nosso Brasil, elas são assim. É só ler as obras do patrono da educação, se é que podemos chamar assim. E lá você vai ver que os filhos devem ser subversivos e devem desobedecer aos pais. Está lavrado lá. Mas na santa e bendita palavra de Deus está escrito: honra o teu pai e tua mãe. Este é o mandamento com promessa. E quando você lê e explica a palavra, não é você lendo apenas, não é você apenas explicando, é Deus falando ao coração deles. Não é apenas a tua autoridade, mas é a autoridade da palavra de Deus. Portanto, a pergunta hoje é: qual é o momento que você lê a palavra de Deus com a sua família? Para seus filhos, se você tem filhos em idade escolar, por exemplo, seus filhos saem que horas para a escola? 6 horas? 6:30? Você não pode acordar 6, 6:30. Pastor, eu tenho uma vida corrida, eu sei, é verdade. Mas você deve acordar antes. Você deve ter um tempo com eles.
Talvez de manhã não dê, faça à noite. Talvez não dê, faça no almoço. O grande problema é quando você identificar que não dá nunca. Aí você tem um problema para resolver. Por quê? Porque não é razoável que você consiga trazer o pão e o dinheiro para casa e não sirva com abundância o pão do céu aos seus. Isto seria um pecado muito grave. Ter um tempo com eles, ter um tempo para eles, falar ao coração deles. E talvez você saiba o que é o desafio de falar ao coração de 6 filhos individualmente. Às vezes a gente fala no lote, mas às vezes a gente pinça um ou outro, sabe como? Filho, vamos dar um pulo lá no centro, vamos andar um pouquinho. Ele já sabe que vai andar no centro, vai tomar um cafezinho ou tomar um sorvete. Pelo menos. Ontem foi o dia das aves. Como está seu coração, meu filho? Está tudo bem? Como está a sua fé? Está firme? Como estão seus sentimentos? Você sabe que eu lhe amo? Você sabe que eu posso dar minha vida por você, meu filho? Você sabe, meu filho, que eu prefiro que o Senhor te leve do que você desonrar o nome do Senhor? Estou apenas te lembrando isso. Você sabe quando a vida dos seus filhos é edificada? Quando a prática da palavra toma a sua vida. Ei, homens bíblicos praticam a Bíblia. E uma das maneiras mais eficazes de seus filhos serem fortes e firmes é que eles saibam que a mãe deles é mais amada do que eles. É mais importante do que eles. Sim, filhos são amados, é verdade. Mas eles estão numa prateleira diferente. Uma prateleira que um dia vai ficar vazia. Filhos são criados para ir embora. Casamento é criado para durar até a morte. Não crie filhos como se eles fossem ficar. E não trate sua esposa como se ela estivesse embora. Se tu inverte isso, a tua casa estará em total desordem. E o que traz essa ordem é que os teus filhos saibam que você ama biblicamente a mamãe deles. E que se eles não conseguem furar esse bloqueio, ninguém lá fora vai furar esse bloqueio. E que quando a mãe diz não, o pai também diz não. Porque a mãe disse não, você está perguntando por quê. Qual é a síntese? Eu não consigo ludibriar meu pai e minha mãe. Eles estão fechados. Resultado, meu pai não vai embora. Eu estou seguro. Nosso lar é seguro. Qual é a segurança da minha esposa? Que eu seja o melhor homem? Não. Ela é a pessoa que mais conhece as minhas fragilidades. Mas que ela saiba que eu amo mais a Cristo do que ela. Porque um homem que ama mais a Cristo do que a sua esposa não pode deixá-la. Porque o casamento é um palco onde encenamos o amor de Cristo pela igreja. Leia Efésios capítulo 5. Você saberá disso. O homem que dá a sua vida por sua esposa é alguém que está disposto a morrer por Cristo. De que maneira sabemos disso? Quando lemos as Escrituras. Quando somos informados nela. Ei, este é o tempo que Deus deseja suscitar homens fortes e parrudos espiritualmente. Mas eles chamam os fracos. Por quê? Porque é Ele quem nos fortalece.
Não consigo. Seja bem-vindo. É o Espírito Santo que fortalece sua vida. Não sei. Seja bem-vindo, porque é o Espírito Santo que ensina você. É a palavra de Deus que é a bússola. Veja aqui que o texto está mostrando que os chefes de família agora estão em torno da palavra de Deus. Percebemos então o povo diante da palavra e a liderança diante da palavra. Esta é uma igreja bíblica. Os cultos nos lares são continuidade dos cultos do povo do pacto, do povo da igreja, do povo da aliança. Veja que no verso 11, os levitas acalmam o povo. Este é o dia santo, por isso não vos entristeçais. Este é o dia santo. Esse é o dia da reunião do povo de Deus. Esse é o dia que vocês devem se alegrar na palavra de Deus. E veja, olha o quebrantamento no verso 9. O final diz: pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. Meus irmãos, o povo está chorando. E no verso 6, o texto diz que o povo se inclina em terra, o rosto em terra, e adora ao Senhor. Adoração, choro e agora alegria. Por quê? Porque o texto diz: alegrem-se, a alegria do Senhor é a nossa força. O que a palavra de Deus traz no meio do povo? Quebrantamento. E quebrantamento não é chorar no meio da música. Você pode até eventualmente acontecer isso com você. Mas quebrantamento é quando você sai da igreja e toma uma decisão de amar mais a Deus do que o pecado. Reverência não é levantar as mãos enquanto você canta. Eventualmente talvez você faça isso. Reverência é estar com os olhos mais em Cristo do que no pecado. Reverência é quando você sai do meio do povo e ninguém está te vendo, o pastor não está te vendo, teu pai não está te vendo, tua esposa não está te vendo, tua filha não está te vendo, e o pecado está dentro de você, gratuito, e você não peca, porque em sua mente há uma síntese: o Cordeiro é digno. E eu quero agora cultuá-lo pessoalmente. Quando você tem todo o direito de destruir uma pessoa diante de você com um argumento, porque você tem todas as razões, e você pode causar ali um alvoroço naquela mente que perdeu a razão, então você se cala, porque o Cordeiro é digno. Diante disso, queridos, nós precisamos entender o que está no versículo 12. Ouça isso. Então o povo saiu dali para comer e beber, para enviar algo aos que não haviam preparado nada para si, e para comemorar com grande alegria. Agora ouça. Pois entenderam as palavras que lhes haviam sido explicadas. Amém. Amém. Qual era a alegria deles? Por que eles saíram para comemorar? Nós entendemos a palavra. Por que eles saíram para festejar? Rapaz, vamos sair para comer uma pizza hoje, porque depois dessa mensagem eu tenho que comemorar. Depois do culto da manhã o pessoal vai levar o pastor para almoçar, dizendo: pastor, vou te levar para almoçar. Vou fazer uma feijoada carioca, porque hoje eu entendi a palavra e eu quero glorificar a Deus por sua vida. Recebe. Pega a bênção aí também, pastor. Pastor André, né? É isso. Pastor André. Pega a bênção. Qual a alegria do povo de Deus, gente? Entender a palavra de Deus. Por quê? Porque o povo que entende a palavra entendeu a sua identidade. Está sendo reconstruído por Deus.
está sendo alvo de uma operação de ordem de choque da presença de Deus. O Espírito está esmurrando o velho homem, deformando-o no chão, e agora uma imagem de Cristo está surgindo límpida. Então nós precisamos nos alegrar com isso. Obrigado, Senhor, porque o pecado de ontem já foi, e eu só preciso vencer o de hoje. Obrigado, meu Deus, pelo pão de hoje, eu não preciso me preocupar com o de amanhã. Obrigado, meu Deus, pelo mal de hoje, porque eu sei que o Senhor vai vencê-lo por mim. Desta maneira, irmão, você não deixa que a culpa de ontem roube o seu hoje, e nem a ansiedade de amanhã roube o seu hoje. Alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Qual a alegria do povo de Deus? Nós entendemos o propósito de Deus. Nós entendemos a palavra. Mas não esqueça. A nossa alegria não é só entender a mensagem. A nossa alegria é entender a mensagem de Deus para nós. O propósito de Deus para nós. Depois desse tempo aqui, meu irmão, preste bem atenção. Eles saíram debaixo da Babilônia, mas eles continuaram debaixo dos Medo-Persas. Você vai ler isso em Daniel, a partir do capítulo 7. E eles continuaram depois sob o domínio dos gregos, a partir do reino de Alexandre o Grande. E eles continuaram debaixo do Império Romano. Império este que foi no tempo onde Jesus nasceu. Mas quando Jesus nasceu, ouça, estava ali um remanescente de Judá. José, Maria, Ana, Simeão, Isabel, seu esposo Zacarias, um pequeno remanescente que aguardava o Messias. O que fez com que esse povo permanecesse firme debaixo de tantos reinos? A promessa da palavra de Deus. O que fará com que a nossa geração permaneça firme até Jesus voltar, meus irmãos? A palavra de Deus. Eu concluo com as palavras de Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Quando ele está falando de ressurreição e de repente parece que dá um ponto fora da curva, mas não, ele diz: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Por que Paulo fala sobre isso em um texto de ressurreição? Porque ele está dizendo, facilmente você pode ser tentado a perder a esperança quando você anda com gente que só olha para esse tempo. Portanto, ande com gente que está olhando para a eternidade também. Sabe quem é esse povo que está olhando para a eternidade? O povo do pacto. O povo da igreja. O povo de Deus. Sabe como nos fortalecemos com isso? Pela pregação da palavra coletivamente ouvida, mas pela reverberação da palavra em cada lar, em cada família. Talvez você diga, meus pais não são crentes, comece você na sua casa. Meu esposo não é crente, comece a irmã. Minha esposa, minha família não é crente, comece você. Faça a sua oração perguntando, meu Deus, o que eu posso fazer para manter viva a tua palavra no meu coração? Que Deus nos abençoe nessa manhã. Obrigado, Pai, pela tua palavra. E nós pedimos, Senhor, que esta palavra não seja roubada de nós. Nós pedimos, meu Deus, que a tua palavra permaneça no fundo da nossa alma. Ó Deus, e se entendemos bem o que o Senhor nos trouxe aqui, nós queremos nos alegrar hoje. Eu quero me alegrar diante do Senhor, porque este é o dia santo do Senhor. Abençoa teu povo, ó Deus, e que a comunhão deste dia seja, ó Deus, de grande impacto e regozijo para a alma de cada um dos meus irmãos. Amém.
Seja sobre nós a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.